Pessoal, Copa do Brasil com o Flamengo e a equipe do Atlético Mineiro saindo na frente tanto de São Paulo quanto do Bahia. E também contratações chegando, né? O Flamengo vai recebendo aí novos jogadores, mas a bruxa anda solta no Flamengo e a maior venda da história do Fluminense e o Vinícius Júnior falando novidades sobre o caso de preconceito contra ele. Solta as notícias, Timba! Não se esqueçam, meus amigos, de se inscrever aqui no nosso canal, solta a voz Tiba, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada. E eu tô com uma notícia aqui do GE sobre o Vinícius Júnior, né, que deu uma entrevista à CNN e ele revelou o seguinte, ó, que o elenco do Real Madrid concordou em sair do campo de jogo em casos de preconceito contra ele e seus companheiros, abre aspas. No clube conversamos sobre isso com mais frequência. Não só eu, mas todos os jogadores disseram que, se acontecer na próxima vez, todo mundo precisa sair de campo para que todas as pessoas que nos insultaram paguem uma pena muito maior. É sempre muito difícil abandonar uma partida, mas com tudo que está acontecendo e cada vez está pior, precisamos sair de campo para que as coisas mudem o mais rápido possível. Então, meus amigos, tanto o Vinícius Júnior quanto os jogadores do Real Madrid tomando outra postura. Então a promessa, rapaziada, é de que ele e os companheiros vão abandonar os jogos da La Liga caso haja novamente casos de preconceito contra ele e seus companheiros. Então vamos aguardar, porque não é com essa ameaça que os torcedores espanhóis vão parar, não. Mas vamos ver se muda realmente alguma coisa. Tem que mudar. Todo o trabalho que o Vinícius Júnior vem fazendo, né? Lá na La Liga vem surtindo resultados. Os torcedores do Valência, alguns foram presos, né? Condenados, né? Por tudo que fizeram contra o jogador. Foi a questão mais específica, né? A mais grave contra Vinícius Júnior foi essa lá no estádio de Mestalla, né? Contra o Valência o ano passado. Aliás, esse ano, né? No final da temporada, Real Madrid e Valência. Aquela foi a mais pesada realmente contra ele. Mas nos outros estados, né, a torcida do Atlético de Madrid pendurou, né, um boneco dele lá num viaduto em Madrid. Realmente é difícil, rapaziada. Mas ele tá fazendo a parte dele. E agora os companheiros, sim, estarão ao lado de Vinícius Júnior e prometem abandonar o campo. Vamos ver, porque realmente é um passo muito mais adiante do Real Madrid e dos jogadores do Real Madrid fazerem esta manifestação, rapaziada. Deixa aqui teu comentário o que é que você acha. Meus amigos, e o desabafo aqui de Tite, a bruxa anda solta no Flamengo, mais contusões, o De La Cruz saiu mancando na vitória da equipe do Flamengo por 1-0 em cima do Bahia, o gol de Bruno Henrique, meus amigos, o cruzamento fantástico de La Cruz na cabeça de Bruno Henrique, a única chance que ele teve na frente do gol, guardou, rapaziada, deu a vitória ao Flamengo. E o Michael, recém-chegado da equipe flamenguista, também se machucou, saiu carregado pelos médicos do Flamengo e comissão técnica flamenguista. O Gerson saiu tonto, levou uma pancada no final do jogo, saiu tonto, sendo carregado também as vestiárias. E aqui o Tite falou, viu? Na entrevista coletiva no final do jogo. Olha só, abre aspas aqui para o treinador do Flamengo. Tomara que as pessoas deem ouvido à ciência. A ciência está aí para que a gente possa usufruir dela humanamente. Jogar em La Paz é muito difícil, te traz uma série de problemas muito fortes. Eu não gostaria de estar dizendo, mas se não derem um intervalo entre os tempos, vai dar problema. Deu comigo e vai dar mais sério. É absurdo. É absurdo a Conmebol obrigar as equipes a estarem um dia antes lá em La Paz. É um desrespeito com a ciência. A gente quer chegar na hora do jogo e aí o clube é multado. Olha aí, rapaziada. O Tito falando que queria chegar antes, não é, para haver aquela aclimatação entre os jogadores da equipe do Flamengo. E ele reclamando com a Conmebol, porque se chegar antes, leva multa. Então, meus amigos, o Tite, que voltou, né, de La Paz e sentiu uma arritmia, ficou afastado do Flamengo no último jogo pelo Brasileirão do Red Bull Bragantino, a vitória do Flamengo, voltou, né? Dirigiu a equipe do Flamengo ontem e fez esse desabafo. Então, meus amigos, realmente a bruxa anda solta
na equipe do Flamengo. Mais contusões depois do Pedro, depois também do Gabigol. Mas falando do Flamengo, né, o Pedro, falando em contusão, o Pedro vai voltar à equipe flamenguista. Vai ser, inclusive, relacionado para o jogo contra a equipe do Corinthians esse final de semana. O Flamengo vai receber R$ 500 mil por multa. O Corinthians prometeu pagar essa multa até sexta-feira para o Hugo Souza participar do jogo contra o Flamengo. Ele está emprestado à equipe flamenguista até o final da equipe do Flamengo, até o Corinthians, até o final do ano, né? Então o Corinthians tem que pagar R$ 500 mil de multa ao Flamengo para poder escalar o Hugo Souza. Somente a partir de outubro é que o Corinthians pode comprar o goleiro Hugo Souza ao Flamengo e falou sim que vai comprar. Então só a partir de outubro. Isso ficou bem amarradinho no contrato, né? Para poder o Flamengo receber do Corinthians essa multa, não é? De R$ 500 mil. Então ele vai participar. Mas falando do Flamengo, né? O Carlos Alcaraz chega amanhã na equipe do Flamengo, né? Nesta sexta-feira. Aliás, ele chega hoje à tarde na equipe do Flamengo. No final da tarde ele está chegando no aeroporto. E amanhã o Alexandro chega à equipe do Flamengo também. Logo às perto de 6 horas da manhã ele está chegando na equipe flamenguista. Então, meus amigos, aqui também outra notícia. O Gonzalo Plata realmente chegou ao acordo com o Flamengo. E o Flamengo chegou a um acordo com o Al-Sadd e aguarda apenas a assinatura de Plata para anunciar a contratação. O atacante vai assinar contrato com o Flamengo até o final de 2028. O preço acordado foi de US$ 4.250.000 por uma parte dos direitos econômicos e comprará o restante de forma progressiva de acordo com as metas. O percentual que será adquirido agora é superior a 30% e há gatilhos para que uma nova fatia seja comprada nos próximos dias. O valor total será de €8.300.000, aproximadamente aí R$ 52 milhões, por 100% dos direitos econômicos. O Al-Sadd terá 30% de lucro em uma possível venda futura. Então, está acordado 100%, mas esse 100% não será agora. Será por metas que podem ser estabelecidas ao decorrer deste contrato entre Gonzalo Plata, o equatoriano, e o Flamengo. Ele joga, é canhoto, né? Joga com a perna esquerda, ele chega para brigar por posição ali na ponta direita, que sempre gosta de ter os jogadores com a perna contrária à posição. E também vai jogar em vias de centroavante aí na ausência de Pedro ou de Gabigol, rapaziada. O Flamengo, falando de Alcaraz, o Flamengo tentava a contratação desse jogador desde 2021. Foram 4 tentativas frustradas do rubro-negro até conseguir comprar pelo maior valor da história do clube. Mais de R$ 110 milhões, colocando impostos e tudo mais. Então, meus amigos, realmente o Alcaraz ele participou da eliminação do Flamengo para a equipe do Racing no Maracanã nas oitavas de finais da Copa Libertadores em 2021. E ali ele já tinha chamado a atenção do Flamengo. Então agora somente na quarta tentativa o Flamengo conseguiu trazer o Alcaraz, que joga ali como camisa 8 e pode fazer sim as vias também de camisa 10, de armador. Pode ser uma alternativa aí para a ausência de Georgian de Arrascaeta, mas ele chega para brigar pela posição ali com o De La Cruz, ou se reserva de La Cruz, camisa 8. Não joga como camisa 5, não. Joga como segundo homem de meio de campo ou terceiro homem de meio de campo, rapaziada. O São Paulo, que jogou no estádio do Monumbis, numa homenagem muito bonita, não é, da torcida do São Paulo, dos jogadores são paulinos. Houve um minuto de silêncio. A torcida do São Paulo aplaudiu até o pontapé inicial. Uma homenagem muito bonita. Agora, jogadores do São Paulo sentiram emocionalmente. O Rafinha, inclusive, reclamou no final da partida e ninguém da diretoria do São Paulo chegou e perguntou se os jogadores são paulinos tinham condições de enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Agora, é aquela coisa, como é que iria se adiar esse jogo? As datas já estão bastante espremidas, mas já teve a questão dos times lá do Rio Grande do Sul que ficaram fora, não é, de vários jogos, não é, rapaziada? Então, meus amigos, realmente eu vou inclusive passar aqui o que foi que aconteceu. O velório do jogador
o Juan Esquerdo, que foi homenageado pela equipe do São Paulo e pelos jogadores, vai acontecer nesta quinta-feira, né? Já está acontecendo, inclusive, e terá cerca de 3 horas de momento reservado e 2 horas aberto ao público. 5 jogadores do São Paulo estão presentes. Rafinha, Galopo, Michel Araújo, Wellington Rato e Caleri estão presentes lá no velório do jogador. E um jogo que o São Paulo perdeu gol à torta e à direita, rapaziada. No final do jogo, aquela jogada de Gustavo Scarpa, onde o São Paulo leva vários gols dele, bola parada, ele fez o levantamento e o Batalha cabeceou aos 47 minutos do segundo tempo, fazendo o gol da vitória do Galo. O gol foi revisado pelo VAR. Eu ainda tenho minhas dúvidas nessas linhas do VAR, mas o gol foi sim, rapaziada, confirmado pela equipe do VAR e o Atlético Mineiro sai na frente do São Paulo e agora na próxima quarta-feira eles jogam ou na Arena MRV, se estiver recuperada do gramado, ou no Mineirão. Passando aqui rapidamente por algumas notícias, o André foi confirmado na equipe do Wolverhampton da Inglaterra. O clube inglês vai pagar 22 milhões de euros fixos, aproximadamente 136 milhões de reais, e mais 3 milhões de euros em metas que podem ser batidas pelo jogador, aproximadamente 18 milhões, totalizando 25 milhões de euros. Essa venda se torna a maior venda da história do Fluminense, rapaziada. O André, né, que começou muito bem, passou aí pelos 3 treinadores últimos da seleção. Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior convocaram o André. O André é um bom jogador e finalmente ele consegue ser vendido para o exterior. Passou um tempo aí machucado, não é, rapaziada? Voltou para a equipe do Fluminense, foi importante aí nessa arrancada que o Fluminense deu com a chegada de Mano Menezes e outros jogadores, a volta de Arias também. Mas agora o Fluminense vai ter que conseguir aí uma reposição à altura. Não é fácil, viu, meus amigos? O Lukaku foi anunciado oficialmente como novo reforço do Napoli. Renato Gaúcho interessa a 2 equipes para 2025 e essa informação foi confirmada pelo próprio treinador do Grêmio. Mas ele descarta assumir algum clube agora em 2024. Diz que vai ficar até o final do ano no Grêmio para livrar o tricolor gaúcho da zona de rebaixamento, rapaz. Tá ali, né? Tá fora nesse momento, mas corre sim riscos ainda de ser rebaixado a equipe tricolor. Uma baixa no Cruzeiro, né? Uma informação importante. O Cruzeiro informou que o atacante Dineno foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O atleta vai passar por cirurgia nos próximos dias. O tempo de recuperação, infelizmente, rapaziada, é de 6 a 8 meses. Ele vai ficar fora da equipe do Cruzeiro. Bom atacante, não é? Mas, infelizmente, sofreu uma lesão séria e vai desfalcar aí a equipe do Cruzeiro. Falando de lesão séria, Adson, atacante do Vasco da Gama, ponta direita, foi diagnosticado com uma fratura na tíbia. Essa informação foi dada pelo jornalista Lucas Pedrosa. O Vasco da Gama, ele vinha sentindo dores, vinha fazendo tratamento, mas foi feito um raio-x, foi diagnosticada a fratura. Infelizmente, meus amigos, o Adson está fora do Vasco até o final do ano. Era um jogador que estava subindo de produção e agora vai ser um grande desfalque para a equipe do Vasco, né, que anunciou o chileno Jean David, de 31 anos. E ele pode até estrear hoje na equipe do Vasco da Gama no jogo contra o Atlético Paranaense, não é? O primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. E eu vou passar aqui a possível escalação do Vasco para o jogo de hoje. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, João Vitor e Maicon na zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Paê. Jean David, que já pode entrar como titular, ou Ryan, camisa número 77. Emerson Rodrigues, que estreou bem com a camisa do Vasco da Gama, foi péssimo no primeiro tempo, mas jogou bem no segundo tempo, fez um golaço de contra-ataque. E o Verrete, rapaziada, pra mim, tá ali disputando com o Caleri, com o Mastriani, com outros atacantes argentinos como o melhor centroavante argentino do futebol brasileiro, meus amigos. Então, o Verrete fez um gol de cabeça espetacular. Essa melhor de 3, né? Playoffs de melhor de 3. A primeira o Vasco ganhou do Atlético Paranaense em São Januário. Hoje é a segunda e na próxima quinta-feira o jogo da volta. E vamos ver se o Betinho não tá lá, né? O segurança que se envolveu em confusão com os jogadores do Atlético Paranaense. É um motivo de preocupação. Hoje outro jogo também será Corinthians e Juventude, não é? Lá em Caxias do Sul, rapaziada.
O Corinthians com a provável escalação também pela Copa do Brasil com Hugo Souza, Fagner ou Mateuzinho na lateral direita, Gustavo Henrique, Kaká e Hugo ou Matheus Bidu. José Martínez pode fazer a sua estreia hoje como primeiro volante, Ranielli e Igor Coronado. No ataque, Pedro Henrique, Yuri Alberto e Romero. Essa é a provável equipe do Corinthians contra a equipe do Juventude, rapaziada. Lembrando, meus amigos, falando de Corinthians, o Carlos Miguel fez a estreia dele no Nottingham Forest e levou um gol com 18 segundos. Mas foi elogiado durante a partida, fez 6 defesas difíceis e pegou um pênalti do Joeliton pela Copa da Inglaterra, mas não foi o suficiente para classificar o Nottingham Forest. Perdeu da equipe do Newcastle nos pênaltis, está eliminada da Copa da Inglaterra, rapaziada. Meus amigos, são essas as principais notícias do futebol de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, solta a voz Tiba, botão vermelho de inscrever-se. Deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.